Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de processo civil e vamos falar de execução de título extrajudicial, tá? Hoje a gente vai tratar principalmente a teoria geral aqui dentro da execução de título extrajudicial. Não é bem uma teoria geral, tá? Na verdade, é justamente aquelas disposições gerais ou aquilo que é comum a todos os procedimentos de execução por título extrajudicial. Teoria geral, ela é uma teoria geral de execução que trata de todo o procedimento de execução, tanto cumprimento como execução de título extrajudicial, tá? Aqui as disposições gerais, elas falam só sobre a execução de título extrajudicial, e são regras de procedimento, são regras procedimentais bases, tá? Basilares, para poder desenvolver esse tipo de procedimento de título extrajudicial, tá? De execução de título extrajudicial. Então vamos lá, tá? Antes de mais nada, a gente precisa só relembrar ou entender quais são os títulos executivos extrajudiciais. Lembrando que a gente tem um rol taxativo, tá? Lembrando que só a lei cria títulos executivos, só a lei reconhece títulos executivos como executivos, tá? Lembrando que título é qualquer documento que comprova a existência de uma obrigação, tá? A gente tem um título executivo toda vez que a gente pode desencadear imediatamente a sanção executiva. Ou seja, eu tenho lá um papelzinho, tá? Meu papelzinho de todos os dias, eu pego esse papelzinho, um cheque, por exemplo, e eu consigo com esse cheque desencadear diretamente a sanção executiva, ou seja, ir direto atrás do devedor e falar para o devedor, pague, tá? Eu não preciso reconhecer o crédito já está reconhecido no título, tá? O título executivo vai ter essa força de desencadear a sanção executiva imediatamente. Títulos executivos extrajudiciais são aqueles formados fora do judiciário, tá? Não tem uma ligação em si com o judiciário, o procedimento de criação do título, tá? Ou a cognição desse título. A cognição é toda feita no mundo privado, no mundo extrajudicial, tá? Todos esses títulos eles são previstos em um artigo só do CPC, que é o artigo 784, tá? Eu preciso que você abra o seu código nesse momento e olhe esse artigo 784 e perceba que ele tem só 12 incisos e 3 parágrafos. Tá? É um artigo bem grande, bem longo e tem um monte de título previsto ali, todos eles num rol taxativo, tá? Lembrando que só a lei cria títulos executivos. Ah, mas dá para a gente decorar isso? Não, não vamos decorar isso. É impossível decorar 12 incisos, mais 3 parágrafos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender mais ou menos a sistemática, tá? Para isso, a gente precisa gravar essa ideia de título executivo. Primeiro, título documento, ou seja, vai ter que ser algo papelzinho, tá? Preciso de um documento. Não dá para ser um acordo verbal, tá? Nada verbal funciona como título. Executivo, ou seja, ele tem que ter uma força, aquele crédito, ele tem que estar, ou aquela obrigação, ela tem que estar consolidada de uma forma que não gere dúvidas, tá? Eu tenho que ter um reforço nessa tese. Não basta um simples bilhete, tá? Não dá pra gente falar, ó, me deve 100 mil, é verdade esse bilhete. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa fazer o quê? Tá? A gente precisa ter um título, então, ou seja, um documento que tenha uma obrigação marcada ali, tá? Devida por alguém que goze de uma certa certeza, maravilhoso, tá? Goze de uma certeza, tá? De uma veracidade naquele crédito já está constituído e ninguém vai discutir isso, tá? A ideia seria essa a princípio, tá? E a questão do extrajudicial, ou seja, ele é formado fora do juízo. Ou seja, se ele tiver a palavrinha sentença, ou ele vier do judiciário de qualquer maneira, não é um título extrajudicial, é um título judicial. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Bom, importante que vocês estão acompanhando bem aí, tá conseguindo chegar onde eu quero.
Agora, qual que é a ideia? A gente não vai decorar todos, são 12 incisos, tá? Então, vamos pegar uma ideia geral, tá? Uma matriz geral. O que eu preciso que você tenha em mente? Quando eu falo de documento que contenha crédito ou obrigação bem delineada, bem consolidada, o que vem isso? O que vem na cabeça? Automaticamente a gente lembra de cheque. Cheque é o quê? Título de crédito. Então, todos os títulos de crédito são, naturalmente, títulos executivos extrajudiciais. Certo? Certo, professor. Maravilha. Ótimo. Então, vamos lá. O que mais vem na cabeça da gente? Contrato. Tá? Contrato sempre vem na cabeça da gente. A gente sempre lembra de contrato. Por quê? Porque processo civil, direito civil, contrato. Tá? São coisas que a gente não consegue dissociar. Mas não é um contrato simples, tá? Não é um bilhete, tá? Esse contrato ele tem que ter uma qualificação, ele tem que ter um plus. Vamos gravar como contrato mais alguma coisa, mais algo. E é esse algo que define o título executivo. Então vamos caçar eles para a gente poder entender isso com uma maestria, tá? Para ficar bem simples. Eu tenho um contrato público, pronto, ótimo, título executivo. Eu tenho um contrato assinado por 2 testemunhas, título executivo. Não tenho mais alguma coisa? Mais 2 testemunhas? Título executivo, perfeito. Contrato mais aluguel, ou seja, dívida de aluguel, título executivo. Contrato mais assinatura de advogado, mais assinatura do membro do Ministério Público. Contrato mais garantia real, hipotecária, tá? Ignoratícia, qualquer coisa. Contrato mais seguro de vida. Esse é mais difícil de lembrar, tá? Esse eu tô forçando um pouco a barra, eu sei, tá? Mas já ajuda. Só a ideia de você ter isso construído na sua cabeça, que é contrato mais algum outro elemento, isso já ajuda muito, tá? Para você entender mais ou menos a sistemática. Entenda que isso não é uma decora, tá? Você não está decorando, e não dá para decorar, é muito título, tá? Sempre vai ter que, na dúvida, dar uma consultada na lei, tem a lei do lado. Algumas coisas automaticamente vão começar a entrar na cabeça de vocês e você vai automaticamente incorporar isso na sua vida. Então você vai reconhecer certas coisas já como um título executivo extrajudicial, tá? Mas isso vem com o uso e com o passar do tempo, tá? De início, vale muito a pena a dica de título de crédito e contrato mais alguma outra coisa, tá? Contrato é sempre qualificado para virar um título, tá? Bom, a ideia é mais ou menos essa, tá? Vamos agora falar um pouquinho desses parágrafos do mesmo artigo 784, tá? São 3 parágrafos e a gente tem 2 regrinhas neles que a gente tem que observar. Primeira coisa, tá? No 784, a gente tem uma observação, na verdade, do legislador, tá? Que é bastante pertinente, que significa o seguinte: se uma parte, vamos supor, o devedor está discutindo o crédito ou discutindo aquela obrigação em um processo de conhecimento, nada impede que o credor faça a execução, tá? Por quê? Porque o crédito já está constituído, ou a obrigação já está constituída naquele título. Já é suficiente para execução e isso não vai ser impedido pela existência de uma ação, de uma outra ação, por exemplo, declarando a nulidade daquele título. Não vão ocorrer as 2 coisas juntas, lógico, sob a responsabilidade do credor. Se eventualmente houver a decretação de nulidade daquele título e já tiver algo sido pago ou gerado algum prejuízo ao devedor, naturalmente o credor terá que indenizá-lo, tá? O que pode acontecer é conseguir uma liminar aqui para parar essa execução. Isso pode acontecer, tá? Mas entendam que uma coisa não impede a outra, tá? E o parágrafo 2º, ele fala o seguinte: os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação. Isso aqui a gente tem que fazer um paralelo com a sentença estrangeira. A sentença estrangeira, enquanto título executivo judicial, precisa de um processo de homologação que é feito lá no STJ, tá? O STJ é um procedimento de exequatur que é para dar o cumprimento justamente para a decisão estrangeira. Basicamente, ele recebe a decisão estrangeira, olha ela e fala assim, está de acordo com o nosso sistema, cumpra-se, e manda para algum juízo fazer o cumprimento, tá?
O título executivo extrajudicial não precisa. Então, um contrato estrangeiro não precisa disso, desde que ele respeite as nossas regras, tá? Ou a nossa legislação. Quem vai fazer essa análise é o juízo da execução mesmo, tá? Vai verificar se ele respeita as regras nacionais. Respeitou as regras nacionais, o título é plenamente válido, tá? Aliás, eu posso pegar um cheque de outro país e executar aqui, sem problema nenhum, tá? Só lembrem da regra de competência, tá? A regra de competência do local do cheque, no caso, é onde ele foi emitido, tá? Tem aquela praça. Um contrato seria no foro domicílio do devedor, o local de assinatura, então tudo isso tem que ser verificado, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu falei para vocês que a gente vai falar das disposições gerais aqui da execução, tá? Então, a gente precisa tratar da base legal dessas disposições gerais. A base legal, ou seja, tudo que a gente vai falar hoje tá nos dois blocos de artigo, tá? No artigo 797 a 805, 797 a 805 do Código de Processo Civil, referente à petição inicial. Então, são as disposições relativas à petição inicial. E o 827 e até 830 com relação à citação do réu, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai falar da petição inicial e seus requisitos, depois a gente vai falar da citação e os seus pontos importantes, certo? Então, vamos lá. Citação. Ou citação não, desculpa, petição inicial. Hoje tá difícil, tá confuso, tá? Petição inicial. Petição inicial na execução de título extrajudicial, ela é bem simples de ser feita. A gente nem sequer precisa fazer uma narrativa fática. É basicamente falar, tem o título aqui, quero receber, certo? A gente conta um pouquinho da história? Conta. Não sei quem emitiu o cheque, tal dia. Mas não interessa por que emitiu o cheque, tá? Não interessa o motivo. O título, tá? Ele já vem com todo o regramento do crédito dele. Ele já vem com o crédito constituído. Então não interessa onde veio, pelo menos a inicial não. Nos embargos a gente acrescenta essa discussão, tá? Mas na inicial, não, tá? Ótimo, vamos lá. Onde a gente encontra todos os requisitos da petição inicial? Artigo 798. O artigo 798 do CPC, que você tem ele aí no seu código, tá? Você vai perceber que ele é dividido em 3 incisos, tá? Tem o inciso 1, que fala dos documentos que devem instruir a inicial. O inciso 2, que fala do que a inicial deve conter. E o inciso 3, que fala do cálculo, tá? Inciso 3 não, desculpa, parágrafo único que fala do cálculo, tá? São 3 partes nesse artigo. No inciso 1, que fala dos documentos, eu tenho que verificar que a execução por título extrajudicial, ela traz alguns documentos essenciais que eu preciso entregar para o juiz para que essa execução se desenvolva, tá? E isso tem que ser feito de uma forma clara e in limine, ou seja, na inicial. Não dá para eu ir trazendo aos poucos ou ir fazendo aos poucos as coisas, tá? A petição inicial, a primeira coisa que o juiz vai olhar, a primeira coisa que o fórum vai verificar, que o serventuário da justiça vai verificar, é se você instruiu a sua inicial com os documentos necessários. E adivinhem qual é o primeiro documento? O título executivo. Tudo bem? O título executivo vem obrigatoriamente juntado na inicial, porque não dá para fazer execução se eu não tenho o título. Nulla executio sine titulo. Tá? Então, é nula a execução se o título não existir, então eu preciso fazer a prova do título, eu tenho que juntar ele lá bonitinho, tá? Precisa juntar o original? Não dá para juntar o original no processo eletrônico, tá? Se for físico, você junta o original. Se não for físico, você tem que fazer o digitalizado sob sua responsabilidade, tá? Sem problema nenhum. Bom, a gente tem que juntar também demonstrativo de débito, naturalmente, se for dinheiro, tá? Se for outra obrigação de entregar alguma coisa, ou de fazer ou não fazer, aí não tem demonstrativo de débito, tá? Ah, minha obrigação tem uma condição, tem um termo, tem um encargo, tem qualquer outra coisa do gênero que condicione, que subordine o meu negócio a eventos, tá?
preciso provar que a condição está lá, tá? Se for um termo, por exemplo, eu preciso demonstrar que passou o prazo, tá? Minimamente, tá? Fora isso, preciso fazer a prova de que eu fiz a minha parte no pacto. Vamos supor que o pacto tenha prestações recíprocas, tá? Então, eu devo para uma pessoa e a pessoa me deve. Então, eu tenho que comprovar que eu fiz a minha parte. Tudo bem? Isso é fundamental. Então, tem que juntar toda essa documentação, fazer toda essa prova já na inicial, tá? Agora vamos lá para o texto. Estamos redigindo a inicial. O que eu preciso constar na inicial? Obrigatoriamente, por uma questão super, mega, ultra óbvia, eu tenho que delimitar qual é o procedimento. Se é a obrigação de fazer, se é a obrigação de entregar, se a coisa é certa, se a coisa é incerta, ou se eu tenho que pagar, tá? Se a obrigação é de pagar. Tudo bem? Tem que indicar. Por quê? Porque o juiz tem que saber para onde ele vai. Ele tem que saber o que você quer, tá? É muito importante que você delimite o objeto. E como que a gente delimita o objeto? Pelo nome da ação. Ação de execução, de título extrajudicial, para pagamento de quantia certa, para entrega de coisa. Tudo bem, é super simples. E o outro requisito mais óbvio impossível, tá? É a indicação da qualificação das partes. Nome completo, RG, CPF, endereço, tá? Principalmente nome e CPF. É através disso que a gente faz penhora online, tá? Do réu, tá? E o endereço, lógico, sem endereço você não consegue nem citar o réu para poder depois tentar a penhora online, tá? E se você tiver, tem que indicar os bens suscetíveis de penhora. Se tiver, se você souber, tá? Você não é obrigado a saber se ele tem o bem ou não, tá? Sem problema nenhum. O parágrafo único, que é a terceira parte aqui do nosso artigo, ele traz os requisitos para o demonstrativo de débito. Trocando em miúdos, tá? Não vamos perder tempo vendo todos os incisos aqui. Trocando em miúdos, o débito tem que ser bem discriminado, bem explicado. Então tem que falar a taxa de juros, tem que falar desde quando conta, tem que falar qual o índice de correção, como que começou a correção, desde onde eu estou contando. Tudo. Tem que discriminar esse cálculo, explicar como ele foi feito, tudo bem? Só fazer isso, está tudo certo. Além disso, na inicial ou até mesmo posteriormente no processo, o artigo 799, ele traz alguns deveres ao exequente, ou seja, ao autor. São 10 incisos. Vamos resumir os 10 incisos em 3 situações, tá? Primeiro, requerer a intimação ou requerer a intervenção de todo mundo que necessariamente tenha que ter ciência do processo. E quem é que tem que ter ciência do processo? Todo mundo tem uma ligação com o devedor, ligação de crédito, tá? Ou ligação com os bens do devedor, tá? Então, eu vou penhorar um imóvel lá do devedor que está financiado por um determinado banco, tá? O banco é um credor, não é? Um credor hipotecário daquele imóvel, tem que intimar o banco para ele se manifestar ou pelo menos pegar o crédito dele naquela execução, certo? Certo, maravilha. Então, intima todo mundo que tem ligação com o devedor, ou pelo menos principalmente com os bens dele, tá? Isso normalmente vai ocorrer depois da penhora, tá? Antes da penhora fica um pouco difícil, tá? Vamos lá. Qual a outra situação? A outra situação é do inciso 8. VII, tá? Para você não se perder aí nas contas, tá? Inciso 8 fala em pleitear, se for o caso, medidas urgentes, tá? São as tutelas provisórias. Posso fazer tutela provisória dentro da execução? Pô, claro que pode. Eu preciso assegurar o cumprimento da obrigação. Eu vejo que o credor, ele está se desfazendo de todo o patrimônio dele, tá? O credor não, o devedor tá na maior sacanagem, está tentando sumir do mundo. Pô, tem como fazer um monte de medida para proteger o objeto jurídico, para segurar o pagamento do meu crédito, tá? Ou satisfazer a minha obrigação, certo? Sem problema nenhum, pode fazer qualquer tipo de medida provisória, de tutela provisória dentro da execução, tá? E o inciso 9,
que é o IX. X eu não consigo fazer aqui com o dedo, eu não sei como faz um X com o dedo, tá? O 9, ele fala o seguinte: proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução. Isso, inclusive, tá? Mais para frente a gente vai ver que tem um artigo, na verdade vocês podem olhar já no código aí, que é importante que vocês olhem. Tem um artigo que ele permite diretamente, se eu não me engano, é o 780. Ele permite diretamente que você, após até mesmo a propositura, depois que o juiz recebe, eu posso pedir uma certidão, uma declaração do juiz para poder fazer essa averbação, tá? Fica mais séria ainda, ou seja, o juiz já recebeu a execução. Para que serve isso, tá? Para acabar com aquela história de terceiro de boa-fé. Aquele terceiro que compra os bens do devedor sem saber que existe execução e depois ele vai falar, poxa, mas eu sou terceiro de boa-fé, não tira o meu bem, não tira o bem que eu comprei, tá? Você averba tudo lá no registro dos bens e impede que as vendas sejam feitas. Na verdade, você não impede, mas você impede que haja o terceiro de boa-fé. Se a pessoa comprou sabendo que existia um processo de execução, tá? Consta lá na matrícula do imóvel, pende, processo de execução, com fulano e tal, tá? É uma medida bem interessante para justamente dar essa eficácia contra terceiros, tá? Para mostrar essa eficácia contra terceiros na execução. Sobre as medidas de restrição, tá? Na execução. Tudo bem. Fora isso, vamos marcar outro ponto nas obrigações alternativas. Um requisito que se acrescenta é justamente a escolha da obrigação. Então, imagine que no título fale que o credor pode receber A ou B, tá? Dois objetos diferentes. Se essa escolha cabe ao credor, o credor já deve indicar na inicial, eu quero B. Para quê? Para que o devedor possa cumprir o B. Se a escolha cabe ao devedor, o devedor vai ser citado e ele vai ter que indicar isso em 10 dias, tá? Ele faz a escolha em 10 dias. Se ele não fizer a escolha, volta ela para o credor e o credor faz a escolha e o devedor é intimado para satisfazê-la. Tudo bem? Fechou? Maravilha, gente. Se faltar algum requisito, tá? Deu ruim, esqueci um documento, não fiz o cálculo a contento, cometi algum equívoco, o juiz não vai matar, pá, matei o processo. Não vai matar o processo de cara, tá? O que o juiz vai fazer? Ele vai dar um despachinho falando assim, emende o autor a inicial, juntando, e vai indicar o que falta. Tá? Então, se eventualmente alguma coisa ficar faltando, vem lá um despachinho indicando. Tá? O que acontece, tá? Às vezes, no processo, até pela automatização do judiciário, tá? Para que o judiciário atenda melhor a demanda, existem alguns despachos prontos, ou uns despachos que são padronizados, tá? E eles vêm num macro. Isso vai dar um trabalhinho extra para o advogado, caso ele cometa algum equívoco e precise emendar. Vamos supor, bate lá no juiz, o juiz verifica que está faltando algum elemento, tá? Aí o juiz vai falar assim, olha, está faltando o título. Então ele dá um despacho falando assim, emenda inicial juntando o título e o resto é despacho padrão. Aí você vai ter que fazer uma triagem do que falta, do que você juntou, do que você não vai fazer um cara crachá. Pega o que o juiz mandou juntar e o que você já juntou e confere tudo, tá? Isso acontece, tá? Isso é corriqueiro. E não achem que isso é uma preguiça do judiciário. Não é isso, tá? É muito processo, um volume muito grande, tá? Então a gente precisa naturalmente criar certas coisas automáticas. O advogado também tem um fundamento aqui, um fundamento ali, que ele copia e cola de uma petição que ele já fez para outra, tá? Ele aproveita o conteúdo. Por que o juiz não pode fazer um aproveitamento de certos atos? Mas entendam que ele sempre vai delimitar exatamente o ponto que falta. Ele vai pôr logo de cara o que você comeu bola. Isso é o que você comeu bola, que é imprescindível. E faculto, e põe uma relação ali. Porque vai que, na olhada dele também, ele pulou alguma coisa. Então ele põe já tudo bem? Bom, gente, vamos lá. Tá longo hoje a aula tá bem extensa, tá? Mas a gente só tem mais um ponto para abordar. É um ponto que vira um 2, tá? Que é a citação e arresto, tá?
Ótimo, bateu a petição lá no juízo. O juiz vai olhar e vai verificar se ele aceita aquela petição, tá? Então, ele aceitou. Oh, legal, receba essa petição, tá tudo nos conformes. Ele retorna um despacho, chamado de despacho inicial, em que ele fala, receba a inicial. Fixo honorários em 10% de plano, 10%, manda a lei. Esse percentual é fixo, tá? Lógico, se for uma quantia certa, se for uma obrigação de fazer ou não fazer, ele vai quantificar esses 10% ou ele vai pôr 10% em cima do valor da causa, tá? Fixo honorários e manda citar o réu. Aí, apenas no cumprimento por quantia certa, essa citação é no prazo de 3 dias para pagar, tá? Então, o réu tem 3 dias para pagar a quantia certa, tá? Se ele paga nos 3 dias, ele tem um desconto, ou seja, uma sanção premial, desconto de metade dos honorários, ou seja, ele vai pagar, ao invés de 10%, 5% dos honorários, tá? Não são um pouco, né? Mas tudo bem, a lei permite, está permitido. Tudo bem, aí o oficial vai lá, pega a citação, corre lá na casa do réu, tá? Chegou na casa do réu, loucão lá para citar o réu, olhou, não achou o réu. Compensação, ele olha pela grade da casa, vê um carrinho parado ali, vê uma motinha parada colar, o que ele faz? Arresto. O que é esse arresto? Esse arresto não é uma cautelar, tá? Não é uma tutela. É uma medida assecuratória, lógico, para que o oficial de justiça ele já prenda, já observe alguns bens para informar para o juiz, olha, excelência, arrestei esses bens aqui, ó, que eu vi lá, não encontrei o réu, mas eu vi os bens lá. Então, se precisar penhorar, tá aqui, ó. Tá? Ele faz tipo, uma relaçãozinha e uma para prender esses bens. Tá? A ideia é fazer um bloqueio. Certo? Isso se ele não encontra o réu. Se ele encontra o réu, ele faz a penhora do bem já. Ele já resolve na penhora, tá? Maravilha. Não encontrou o réu, fez o arresto, saiu, foi embora para casa, triste lá, moado. Dentro de 10 dias, o oficial tem que voltar mais 2 vezes. Então volta o oficial lá para casa do réu, olha de novo, procura, toca a campainha, bate na porta, bate palma. Cadê o réu? Não tá aqui. Volta a segunda vez. Cadê o réu? Não tá aqui. Pergunta pro vizinho, pergunta. Eu acho que esse cara tá se ocultando. Esse safado tá fugindo de mim. Então o que ele faz? Marca a citação por hora certa. Avisa o vizinho que ele vai voltar tal dia, tal horário, no dia seguinte. Tudo bem, citação por hora certa, segue as regrinhas de hora certa. Foi lá, voltou, não conseguiu citar o cara, citação por hora certa, dá ele como citado junto no processo. Não tem suspeita de ocultação, ele simplesmente não encontrou, ninguém sabe do cara, ninguém sabe que existe aquele fulano de tal que supostamente mora ali, tá? Ele não tem suspeita de ocultação. O que ele fala? Excelência, deu negativo aqui, ó. Não sei quem é esse cara, ninguém conhece, os vizinhos não sabem quem é, se mora lá, nunca viram, tá? Então, não sei o que fazer, tá aí, ó, tô devolvendo. O juiz vai intimar naturalmente o exequente pode, aí então, frustrada essa citação por oficial, pedir a citação por edital, tá? Lembrem-se que a citação por edital é o último recurso, tudo bem? É o último recurso citatório. Fechou, gente? Bom, sei que tá longo, eu sei que tá cansativo, tá? Mas essa teoria geral, ela realmente depende dessa extensão um pouquinho maior, tá? Precisa de uma abordagem mais longa. Depois vai ter uma série de procedimentos que vocês vão ver em outras aulas aí, de execução bem específicos, que são curtos, tá? São procedimentos mais simples, rapidinho a gente resolve tudo e você fica fera na execução. Fera, e ninguém vai ficar devendo para você ou para os seus clientes, certo? Bom, gente, obrigado e até a próxima!